Muito bem, estamos aqui para mais um Comente Bíblia e a leitura de hoje nós vamos dar seguimento na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, onde fala das condições para a ceia do Senhor. Essa é a segunda parte. Fica comigo. Vamos à leitura então de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, logo no versículo 1, vai dizer: tornem-se meus imitadores como eu o sou de Cristo. Mais uma vez Paulo fazendo um apelo aqui aos coríntios de que eles sejam imitadores dele, uma vez que ele, Paulo, é o tutor deles, né? Na verdade o pai espiritual deles. Paulo chega a dizer que, embora vocês possam ter 1000 tutores ou 10.000 tutores, eu fui o único que gerei vocês em Cristo. Então sejam meus imitadores. Isso Paulo está cobrando aqui uma questão de honra, não é questão de respeito, mas uma questão de honra, né? Eu sou aquele que gerou vocês, então por favor tornem-se meus imitadores. Em que sentido? Em todos, inclusive na questão de aceitar o chamado e de seguir ao Senhor sem colocar empecilhos, nem desculpas, sem dar desculpas, né? Entregando a própria vida para alcançar outros e cumprir o chamado do Senhor. No versículo 2, ele diz assim: eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês, né? Exatamente como eu transmiti. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus, Pai, no caso. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, pois é como se estivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se porém é vergonhoso para a mulher ter cabelo cortado ou rapado, no caso, então use o véu, né? Ela deve cobrir a cabeça com um véu, um pano qualquer, né? O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Pronto. Aqui existem algumas evidências. Aqui, algumas pessoas tomam esse texto como base para a questão de uso de véu e tal, mas aqui claramente Paulo não está falando literalmente de véu, mas de cabelo, tá? Que aqui, olha só, versículo 7 ele diz: o homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus. Mas todo judeu cobria a cabeça quando ia orar. 2 tipos de talit, né? O gadol e o catan. O gadol para cobrir a cabeça no momento da oração, ok? Então, queridos, é fundamental que entendamos isso aqui. Quando ele diz que o homem não deve cobrir a cabeça, ele está falando aqui de uma diferença enorme que há entre um devocional, um momento de oração de um crente para um judeu. Porque o judeu, ninguém ia se apresentar a Deus sem levar o seu talit, o seu não é o lenço, é sobretudo, né? Bem grande, tá bom? Se você observar os versículos anteriores, a mulher tem que cobrir a cabeça, pois se não tivesse, versículo 5 aí, ela desonra o seu cabeça, que é o seu marido, né? E é como se estivesse rapada. Veja que isso não é uma coisa que ele coloca para todas as igrejas, mas especificamente ele está falando de uma questão aqui que é da igreja local ali em Corinto. Veja que ali tinha um templo com 1000 sacerdotisas cultuais, ou 1000 sacerdotisas pagãs, e todas elas tinham cabeça rapada. Não é rapada literalmente como nós vemos aqui, mas semi-rapada, é como se fosse cabelo de homem. Eu não sei o porquê, a cultura deles lá, não entendo por que elas faziam isso. Agora, a questão mais severa essas mulheres, elas tinham todo o direito de crer no Senhor e para serem salvas, como quaisquer outras. Porém, o cabelo não cresce da noite para o dia só porque você creu em Jesus e declarou que crê em Jesus, né? E era inevitável que as irmãs, principalmente, né, ali da igreja de Corinto, julgassem essas mulheres que anteriormente viviam como prostitutas cultuais, que elas chegando na igreja, iria ficar uma coisa meio esquisita. Os olhares, as palavras, os cochichos. E Paulo está tentando resolver uma questão interna aqui. Ele está dizendo: o homem não precisa usar véu. Como não precisa usar véu? Todo judeu usa? Sim, mas Paulo está falando aqui de uma nova aliança. Não tem nada a ver mais com
a forma de busca a Deus, né, com coberto, véu no rosto, véu sobre a cabeça, o rosto que é sobre a cabeça, ok? Nada disso. E enquanto a mulher, ela tem que usar. Por quê? Porque se ela usa um véu, ela vai igualar todo mundo. Ninguém vai saber quem tem cabelo e quem não tem. O tamanho do cabelo da outra, ninguém vai saber. Porque aqui não se trata desse véu que conhecemos aqui no Brasil, transparente, cheio de furinhos. Não. Aqui estamos falando de como fosse um véu de freira. Já viu freira? Você só vê o rosto dela, o resto você não vê se tem cabelo, se não tem. Seria mais ou menos aquilo que Paulo estava ordenando para a igreja de Corinto, com o fim de resolver um problema. Lá no final ele vai dizer, no final desse assunto ele vai dizer que isso não é o costume dele nem das igrejas, né? Das demais igrejas, tá bom? No versículo 7, eu vou repetir, diz: o homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Aqui é uma coisa simples, não é bom que o homem esteja só. Então Deus veio fazer o homem para ter relacionamento com ele, e depois resolveu que não era bom que o homem ficasse só, tinha que fazer uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então a mulher foi feita realmente por causa da necessidade do homem, ok? E aí verso 9 diz: além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem. Por essa razão, e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Veja bem, no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Como assim? Ele falou lá no capítulo 7, ele falou que para não privar um ao outro, salvo por mútuo consentimento, para vos aplicar a oração, e depois vos ajunteis para que Satanás não vos tente pela incontinência da carne. Ele disse que o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas é a mulher que tem poder, autoridade sobre o corpo do marido. Semelhantemente, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas é o marido que tem poder sobre o corpo da mulher. E aí ele diz, portanto, não prive um ao outro. Quando você faz isso, você está... Isso aí é uma usurpação do poder. Você já na aliança que você fez de casamento, você já se entregou ao outro. É como se você estivesse querendo tomar de volta. É como se você quisesse dizer: não, eu não quero mais estar casado, eu quero romper essa aliança, eu quero quebrar isso, né? Você se entregou. É o outro que tem direito sobre o seu corpo, não você mais, ok? Seu cônjuge é que tem direito sobre o seu corpo. E aqui, no versículo 11, ele volta a repetir essa mesma afirmativa. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher, pois assim como a mulher proveio do homem lá no início, lá no jardim, a mulher foi tirada, né, uma costela de Adão, foi feita a mulher, pois, proveio do homem, também o homem nasce de uma mulher, mas tudo provém de Deus. Aí no versículo 13, ele está falando especificamente para a igreja de Corinto assim, ó: julguem entre vocês mesmos, é apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Ou aqui, ninguém sabe se é literal ou não, descoberta, rapada. Bom, aqui seria como assim, diante de Deus, é aceitável uma mulher orar, buscar a Deus da mesma forma que as prostitutas religiosas, prostitutas cultuais fazem para buscar os demônios lá, os outros chamados deuses, né? Na verdade não são deuses, são demônios. Julgue isso aí entre vocês, se é apropriado isso. Versículo 14 diz: a própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido, e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher. A própria natureza ensina isso. Agora, se você não quer ver nenhum sinal, você já está cego para isso, é um problema muito sério, viu? Você olha a sua natureza afirmando uma verdade irrefutável e imutável, e você diz: não, isso não é nada. Aí é um problema só seu. Versículo 16: mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, e nem as igrejas de Deus. Que costume? Pode ser que ele esteja falando costume de criar polêmica, sim, como alguns comentaristas bíblicos afirmam, mas pode ser que ele esteja também se referindo, se alguém quiser criar polêmica a respeito do uso do véu para mulheres especificamente, saiba que nós não temos este costume. Que costume? De usar o véu. Esse costume, né? Tá certo? E nem as igrejas de Deus têm esse costume de usar véu. Por que então que ele está falando que a mulher em Corinto tem que fazer isso? É pelo que eu acabei de falar. É uma questão local. Havia 1000 sacerdotisas cultuais ou prostitutas cultuais lá, que trabalhavam diuturnamente, certo? E então elas tinham o direito de se converter, tá bom? No verso 17,
Ele vai continuar dizendo assim, olha, entretanto, nisto que eu lhes vou dizer, eu não os elogio. Ele começou lá no início dizendo que elogiava eles pela forma como eles receberam a palavra e têm vivido da forma como receberam. Agora ele vai dizer, nesse ponto aqui, eu não elogio vocês, né? Qual é o ponto? Que as vossas reuniões, as reuniões de vocês, mais fazem mal do que bem. Eita, como assim, meu pai? Aqui ele começa a colocar a questão do encontro semanal, né? A reunião dos irmãos. Em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Primeira coisa, divisão, não é motivo de elogio. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Segundo lugar, né? Quando vocês se reúnem, versículo 20 vai falar do segundo lugar. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Por quê? Porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Eita, depois de comer, será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiaria por isso? Certamente que não. Ele colocou aqui elogio em um ponto, agora ele está dizendo, não, eu não elogio de forma alguma. Essa forma de ajuntamento de vocês, essas reuniões de vocês, que a gente chama de culto, né? Verso 27. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então, examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. E isso parece ser, no início parece que era uma reunião e onde todos faziam isso. Todos faziam isso, direto. Aqui a gente tem o costume de fazer uma vez por mês por ser um mandamento, uma ordem, né, do Senhor, celebrar a ceia. Mas aqui todas as reuniões deles tinham ceia do Senhor. Versículo 29 diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vós muitos fracos, doentes, vários já dormiram, ou já foram para a glória. O corpo aqui já era, esse corpo aqui, Mas se nós tivéssemos cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Ok? Aqui, esse versículo 27 vai dizer, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente. Eu quero que vocês pensem nessa palavra, indignamente. O que quer dizer? É uma pessoa que come ou bebe o cálice do Senhor de forma indigna, ou sem dignidade. Eu vejo Jesus falando lá em Mateus 10, se você ama mais o seu pai, a sua mãe, o seu filho, ou qualquer coisa, mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você não tomar a sua cruz, não vier após mim, você não é digno de mim. Para contextualizar bem, ele estava se referindo à forma como os irmãos de Corinto estavam se reunindo, comendo um na frente do outro, alguém ficava com fome, ao passo que outros se embriagavam, né? Então, uma nota aqui de tradutores a respeito desse versículo diz assim, devemos tomar a ceia do Senhor, a ceia, com um comportamento realmente simples e digno de coração, né? Sem carnalidade alguma, inclusive, aí fala nos versos 17 ao 22, né? Sem divisões, sem menosprezo, sem glutonaria. Nenhum salvo deveria ou deverá deixar de tomar a ceia, porque é uma ordem do Senhor e basta que examine-se, né? Quando você se examina, você percebe que tem um pecado ali não confessado, e aí você confessa aquilo ali, abandona aquilo ali, tem que haver arrependimento por causa daquele tal pecado. Se for um caso de pecado que exige uma reparação, faça como fez o Zaqueu, tá bom? Depois você toma a ceia. Indignamente com qualquer comportamento que você tenha na ceia que não glorifique o nome do Senhor. Não dê a Ele a glória. Valeu?
próximo vídeo a gente dá seguimento.